Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos chegando para mais uma aula, né? Hoje vai ser mais uma revisão, que amanhã vocês têm aí a prova 3. Agradecer aí a todos, né, que já estão acompanhando a gente, pessoal que vai acompanhar gravado, tá? E agradecer vocês durante esse semestre, tá? De curso para construção civil, uma disciplina diferenciada, tá? E agradeço os alunos que posteriormente vão assistir a aula gravada, tá? E dizer que vocês são campeões, né? De chegar até o final aqui, tá? A gente vê que muitos participaram, teve alguns que não participou, devido aí a questão do trabalho, né? Só que é importante, pessoal, aquela questão das atividades, tá? Então, as atividades, elas contam aí como uma pontuação de uma das médias, né? O somatório. Então, agradeço aí a todos que participaram de uma forma geral aí, ao vivo, né? Na aula síncrona e também gravada, tá? O pessoal que tiraram dúvida, o pessoal que acompanhou, fico muito feliz de ter vocês aí junto com a gente aqui, tá? E hoje, pessoal, nada mais é do que uma revisão. Por quê? Porque amanhã vocês vão ter aí a última prova, como eu falei, tá? Então, amanhã, basicamente, se tem a última prova. E no dia 10, tá? Que vai ser na próxima sexta-feira, vocês vão ter o exame final para quem ficar, tá? Então, hoje, pessoal, nós vamos estar falando aí um pouquinho, tá? Relacionado aí à questão da aula, deixa eu só voltar aqui, aula 7, 8, 9 e 10, tá? 7, 8, 9 e 10, é claro que é bem resumido, a gente vai estar falando aqui, passando para vocês aí alguns conceitos, tá? Do que a gente vai cobrar na prova, mas, em geral, vai ser aí uma aula bem tranquila, tá? Lembrando que nós temos basicamente também, deixa eu só verificar aqui, a questão aí da parte do dia 26/11, né? Falamos um pouquinho sobre o SINAP, tá? Sobre essa planilha, falamos a questão da quantidade de composição analítica dos custos, tá? Mas aqui basicamente nós vamos estar falando aí da aula 7, 8, 9 e 10, tá? Por quê? Porque a 11 fala um pouquinho aí basicamente do resumo, né, do que a gente tinha tratado. É claro que a gente vai falar aqui rapidamente da aula 11, mas em si, pessoal, a aula 11 nada mais é do que um resumo geral do que a gente já tinha falado sobre o orçamento, tá? E é importante, o orçamento é muito importante, de uma forma geral, se a gente for observar hoje no cotidiano contábil, né, para quem vai trabalhar em construtora, para quem vai trabalhar aí basicamente na parte de imobiliária, tem esses conceitos, tá? E o contador não fica só na questão do lançamento, tá? Então vocês vão trabalhar basicamente com essa questão de orçamento, contribuição da parte sintética, analítica, e é o que nós vamos tratar aí, passar para vocês esse resumo, tá? Do que eu vou estar cobrando amanhã na avaliação, tá ok? Então deixa eu só compartilhar com vocês aqui a nossa aula. Então basicamente vai ser aí um resumo, tá, pessoal? Bem rápido. Claro que se vocês tiverem dúvida, vocês podem estar aí nos perguntando, mas basicamente vai ser um resumo aí do que a gente trabalhou depois da avaliação 2, tá? Tudo tratando sobre os custos envolvidos aí na construção civil, tá? Deixa eu ver aqui se compartilhou. Ainda não, né? Deixa eu ver aqui. É porque às vezes trava um pouquinho, pessoal, mas eu acredito que já vai aparecer para vocês aí, tá? Deixa eu ver aqui. Ainda não. Vamos lá. Então, aqui nessa aula 7, a gente falou um pouquinho de acompanhamento aí e controle de custos, né? Relacionado à questão aí da parte do que envolve, né, de uma forma geral, esse acompanhamento, tá? Na obra. Deixa eu só aumentar aqui para ficar melhor. Vamos lá. Agora sim. Bom, pessoal, acredito que esteja aí aparecendo para vocês. Caso travar ou tiver alguma estabilidade aí na parte da internet, vocês me avisam, tá? Bom, dentro dessa questão, pessoal, a gente falou sobre as vendas de unidades concluídas. Antes, vocês viram os lançamentos, principalmente ali das despesas, os custos, né, relacionado às unidades que estariam em construção. Então, quando a gente fala de vendas, pessoal, nada mais é do que você passar esse imóvel por um valor que você vai aí receber, tá? Então, seria nada mais do que a efetivação de uma negociação, tá? Então, a gente passou a questão dos lançamentos, tá? Lembrando que eu posso cobrar algum lançamento ou outro na prova,
tá, pessoal? Então isso aqui nada mais é do que os lançamentos, então a gente vai passar um ou outro, não vou ficar repetindo muito aqui, mas que vocês dessem uma olhada, tá? Por quê? Porque tudo que a gente falou de custo, né, às vezes a gente pensa assim: "Mas eu estou fazendo contabilidade, não estou fazendo engenharia". Mas se vocês observar tudo que a gente falou, a gente fez um lançamento, tá? Então a gente falou sobre as vendas de à vista, né, de unidades já concluídas, de unidades em construção, falamos sobre a questão do reconhecimento dos custos, né, que envolve aí a questão da baixa, a questão dos lançamentos. Então isso aqui, pessoal, nada mais é do que o resultado final, né, de uma negociação. Então a gente chega lá no final com a receita menos o custo do imóvel, que a gente vai ter um resultado bruto. Então aqui, como a gente passou para vocês, tá? A questão da venda a prazo, como que ocorre também, de acordo com a instrução normativa aí da Receita Federal. Então tem aí a questão da legislação fiscal que deve ser adotada nesses procedimentos. Então a gente passou sobre o prazo com pagamento total, pagamento parcial, com a entrada, tá? Sobre o registro de custo, é aquilo que a gente já falou, né, no caso da apuração lá do lucro bruto. Então a gente vai ter a receita menos o custo do imóvel vendido, que aí basicamente nós vamos ter o lucro bruto. Depois do lucro bruto, a gente vai ter as despesas operacionais para a gente fazer a apuração final lá do lucro líquido do exercício. Tá? Então vocês podem perceber aqui, ó, que de uma forma geral, isso aqui a gente trabalhou, tá? Com vocês, basicamente passamos exercícios, não passamos muitos, mas para vocês terem noções, né? O intuito daqui não é só passar lista de exercício e a gente ficar fazendo sem conhecer. Então é importante que a gente faça um ou dois exercícios para vocês compreenderem de uma forma geral, tá? Então tem aqui as vendas a prazos, né, da unidade, pagamento restante. Temos a questão aí do lucro, como que o lucro bruto deve ser controlado mediante essa questão da utilização da venda a prazo, tá? Temos a questão também do pagamento aí previsto para depois do exercício da venda, como que funciona, né? Encerrou o exercício, como que eu vou fazer o lançamento? Então tem essa questão das receitas diferidas, as despesas diferidas, entre outras, tá? Basicamente aqui pelo registro dos custos de imóvel vendido, como eu passei para vocês, do custo diferido, que aí é depois do exercício social, como que eu vou fazer o lançamento, tá? Então a gente passou alguns lançamentos do recebimento, como que funciona também os recebimentos aí posteriormente recebido depois do exercício, o registro da receita tributada, tá? Isso é importante vocês entenderem. A questão do reconhecimento do custo proporcional ali a receita que eu recebi, então a empresa ela recebeu posteriormente, como que eu vou fazer o lançamento, tá? É importante de uma forma geral a gente compreender como, né, funciona essa questão aí do custo para a obra, tá? Então não é só apenas fazer lançamento, é conhecer da onde que está saindo esse valor, o porquê que está saindo, né? Vendi algo, vou receber, qual que é o custo, qual que é a despesa. Então tudo isso está relacionado a essa parte aqui das vendas que eu passei para vocês, tá? Pessoal, como eu falei, como é um resumo hoje, a gente não vai ficar batendo na tecla, passando todos os slides, detalhe por detalhe, tá? Mas, como eu falei, vou cobrar na prova, basicamente aí, conteúdos básicos, aquilo que eu passei nas atividades de vocês. Então, se atente nessa questão, façam, né? Para quem ainda não fez as atividades, já está encerrado o prazo, não vai ser mais aceito, mas faça para entender, compreender, tá? Até o final aí do semestre, qualquer dúvida que vocês tiverem, nos procure para a gente sanar essas possíveis dúvidas, tá? Aqui está a questão dos lançamentos contábeis, em relação aí do recebimento e a questão da receita diferida, tá? Como que fica a questão do lançamento na venda de um apartamento. Temos a questão aí da baixa de estoque, tá? Temos aí o resultado final lá do resultado de venda, qual que é a demonstração? Então a gente sabe que é receita de vendas, custo do imóvel vendido, e aí eu tenho a questão da apuração do lucro bruto, tá? Temos a questão aqui da vendas a prazos, como eu passei para vocês, o quanto representa, né, o custo do imóvel em relação ao resultado bruto ou receita de vendas. Temos aqui uns exemplos que eu passei para vocês, importante vocês compreenderem como que eu faço o lançamento da primeira parcela, né? Comprei um imóvel, dei uma entrada, vou começar a pagar as parcelas. Como que eu faço o lançamento? Tudo está relacionado aqui nessa aula, tá, pessoal? Então, como eu falei para vocês, repito, estou passando aqui não tão lentamente, né, um pouco mais rápido, justamente só para vocês verem que a gente fez. Então, se surgir alguma dúvida aí no cotidiano de vocês, vocês podem estar utilizando essa aula aí como demonstrativo, tá ok? Então, temos aqui a parte ainda, né, continua dos lançamentos, principalmente das planilhas, que é muito utilizada, é importante na construção vocês utilizarem planilha,
tá? A planilha eletrônica Excel, ela vai auxiliar, vai contribuir muito com a gente, então é importante a gente compreender de uma forma geral como que funciona essa parte do lançamento. Então a gente tem a questão do cliente, né, da unidade, saldo inicial, as adições, temos a questão do custo realizado, né, receita diferida, custo diferido, entre outra. Temos a questão aí da venda à vista de uma unidade de construção, sem adoção do custo orçado, que eu passei para vocês. Temos também a questão aí de como que funciona, alguns autores retratam sobre essa questão, tá, da unidade imobiliária, como que eu vou fazer a parte dos lançamentos. Então, é importante a gente entender, né, o que, que é o custo orçado sem essa adoção e com a adoção, como eu passei aqui uns exemplos para vocês, tá? Como que fica essa contabilização? Tá? Então, eu acredito que a maioria de vocês esperava isso. Professor, como que eu contabilizo isso? Né? Por quê? Porque às vezes a gente está envolvido mais nessa parte de contabilização. E hoje o contador né, dessa década, pessoal, do ano 2021, já é diferente daquele que se formou 10, 20 anos atrás. Então, existe uma diferença. Por isso que eu falo, essa disciplina ela veio contribuir muito com vocês, tá? Para quem seguiu corretamente o que eu passei, fez a leitura, tá? Eu sei que no momento difícil, pandemia, tá passando, né? Graças a Deus. É claro que existe aí uma probabilidade de outro vírus que pode dificultar um pouco mais as questões, ainda mais a gente crê que dias melhores vão vir, né? Cada dia a gente pensa em dias melhores, mas é a revolução, tá? Então a gente tem que fazer a questão do diferencial. Temos a questão dos custos, reconhecimento desses custos incorridos após a data da venda. Colocamos aí na planilha, né? Pela venda à vista, tá? Como que fica essa questão da receita da venda? Então, alguns exercícios se repete, tá? Por que que se repete? Porque alguns é com a adoção do custo orçado e outros sem o custo orçado, tá, pessoal? Até chegar à questão aí do resultado bruto. Então, a gente passou aí a questão das planilhas, sobre o estoque também, como que eu vou fazer o rateio. Então, a gente, numa construção, se for várias casas, né, várias residências iguais, e se eu for fazer de uma forma geral um bloco inteiro, eu posso fazer o rateio, tá, na aquisição da matéria-prima, a questão dos custos eu posso redistribuir ali através do rateio. Baixa de estoque, tá, reconhecimento dos custos incorridos. Então é importante vocês, quem ainda não leu, tá, pessoal, só fez atividade, então o intuito não é só atividade para ganhar nota, mas para compreender, por ser uma disciplina diferencial, então é importante que vocês façam uma leitura prévia, tá? Aqui fala sobre a questão de adoção do custo orçado, tá? Só para vocês terem ideia, né? Custo orçado menos o custo incorrido nada mais é do que o custo orçado a incorrer, tá? Então existe o registro desses custos após as vendas, existe o exemplo prático, né? O prático que eu coloquei aí para vocês. Temos a questão das apropriação do custo. Como que eu faço a apropriação até a data da venda, tá? Então é importante vocês observarem. Então a gente passou aí a planilha, basicamente de uma forma geral, para vocês verem o que compreende, né? Para se chegar a um resultado final da venda, o que que eu utilizei? Mão de obra, material, serviços de mão de obra empreiteiro, encargos sociais. Então tudo isso está atrelado à parte do que a gente precisaria saber para fazer o lançamento, tá? Não só fazer o lançamento, mas da onde que saiu, tá? Temos a questão do rateio lá dos impostos, PIS e COFINS, é importante a gente saber sem o custo orçado, depois a gente passou com o custo orçado para vocês, tá? Temos aqui a questão dos impostos a recuperar, então, basicamente nessa parte aqui, a gente tem, né, como fazer o lançamento, mas como que faz o lançamento? Justamente o que eu passei para vocês na nossa aula, até o resultado do lucro bruto, tá? Então, aqui nada mais é do que a baixa do custo orçado, né, que eu tenho lá imposto a recuperar e imposto a recolher, então faço aquele fechamento de uma forma geral. Temos o rateio dos custos orçados, né, junto com os créditos presumidos. Temos aqui os percentuais, como eu falei para vocês, material de construção, serviço de mão de obra, como que eu vou fazer esse lançamento dos impostos, tá? E venda a prazo sem adoção do custo orçado. Então, se vocês observarem, pessoal, a gente colocou venda à vista sem, né, adoção do custo orçado, venda à vista com adoção do custo orçado. Também passei um modelinho, um exemplo para vocês aí da venda a prazo, sem adoção do custo orçado e com adoção do custo orçado, tá? Aí coloquei mais algumas coisas aqui para vocês compreenderem de uma forma geral como que funciona, tá? Então, para quem quer atuar na área, pessoal, não deixe de fazer uma leitura e basicamente adentrar, né, dentro desses conceitos gerais que a gente passou aqui, tá?
Então, para vocês verem aqui, ó, venda a prazo, reconhecimento da receita, reconhecimento dos custos, tudo relacionado que a gente falou, tá? Como que eu faço o lançamento? Tá aí, né? O que todo mundo queria. Professor, como que eu faço o lançamento? Tá aí, pessoal. Tá um modelinho bem fácil, bem de uma forma bem mais simplificada para vocês compreenderem aí no real, tá? Planilha de controle de estoque permanente, tá? Temos os lançamentos contábeis relacionados aí os resultados dos exercícios futuros. Temos a parte do cálculo e lançamento do custo, né? Principalmente aí sobre o recebimento da primeira parcela. Então, existe várias formas, tá? Sobre a questão do percentual, né? O exemplo prático, tá? O lançamento do custo da unidade vendida com os custos diferidos. Temos a questão até a DRE, então, se vocês observarem, a gente passou sempre um exercício com o lançamento na planilha até o resultado ali chegando no lucro bruto, né? Claro, sem as despesas operacionais, mas de uma forma geral, para vocês compreenderem. As instruções normativas que tratam sobre essa questão, tá? Da parte de construção civil, né? Como que eu faço para ter uma planilha atualizada? Por quê? Porque na construção civil pode ter aí uma fiscalização. É importante a gente verificar quais são os documentos que eu preciso ter em mãos para quando surgir essa, né, fiscalização, eu não ser aí penalizado, tá? Então temos aqui a baixa do estoque, tá? A parte de atualização da planilha, né, como eu passei para vocês. Então é importante a gente compreender de uma forma geral o que vai na obra, tá? Diferente de uma empresa comercial ou industrial, tá? E aqui a gente passou basicamente como que eu faço para encontrar o custo do percentual de uma parcela, tá? Tranquilo, pessoal? Então, essa aqui é a aula 7. Então, como eu falei para vocês, é uma aula rápida, não é uma aula aí que vá demorar, tá? Por quê? Porque é uma revisão. Então, revisão, ela não demora tanto, né? Para a gente estar falando aqui. Mas, claro, se surgir dúvida, vocês podem estar aí nos questionando, tá ok? Vamos para a aula 8? Então, vamos lá, vamos trazer aqui alguns dados, né, algumas informações da aula 8. Deixa eu só compartilhar aqui. E como eu falei, pessoal, qualquer dúvida pode, né, perguntar aí, tá? Levanta a mão, pode abrir o microfone, pode escrever no chat também, que nós vamos estar aí respondendo vocês, tá? Então, nessa aula 8, a gente fala sobre análise das variações na construção civil, tá? Deixa eu ver aqui se compartilhou. Agora sim, tá? Então, eu passei para vocês como que eu faço análise. Lembra lá das análises das demonstrações contábeis, né? Exato. Análise das demonstrações contábeis, entra ali a questão, né, dos índices de liquidez, a parte de rentabilidade, estrutura de capital, entre outros. Pessoal, na construção civil não é diferente. Então, a gente tem também análise das variações, tá? Então, pessoal, basicamente nós temos, né, uma série de análise de variações, tá? Só um minutinho, pessoal. Bom, pessoal, voltando aqui, né? Então, dentro da construção civil, a gente tem algumas análises também, né? Agora a gente vai rever o que seria essa questão das análises. É exatamente aquilo que a gente já tem falado em aula, né? Relacionado aos custos e benefícios das informações, principalmente aí para a área da construção, tá? Então, a gente sabe que existe aí vários relatórios para a construção civil, a gente precisa saber qual que é o custo-benefícios que a gente vai estar trabalhando dentro de uma organização, tá? E isso, é claro, vai facilitar através dessas análises, tá? Através dos relatórios, que vai contemplar de uma forma geral a sua totalidade, tá? Então, temos aí essa adoção da sistemática, né, um controle das aquisições, utilização de materiais, mão de obra, tá? Os contratos. Então, basicamente, a gente precisa saber para quê? Possíveis medidas saneadoras, né? Saneadoras que pode ocorrer dentro de uma obra, tá? E a gente sabe que tem variações,
tá, pessoal? Existem variações, então é importante a gente compreender aí de uma forma geral, tá? Então, a análise de variações vai visar o quê? O fornecimento de informações sobre causa, impactos e ações corretivas. Então, é isso que ocorre. Quando se fala análise, né, eu acredito que vocês já passaram pela análise das demonstrações contábeis, vocês já viram lá como que funciona, né? Por que que eu faço uma análise na empresa? Para saber essa questão, se existe algo, né, anormal para que seja corrigido. Então, nós temos aqui a variação de custos, como eu passei para vocês. Então, entra aí a questão da parte do custo real, né, e do custo, né, executado, tá? De uma forma geral, o custo planejado, o custo executado, o custo real. Nós temos aí a representatividade. O que seria a variação de custo? Pessoal, a variação de custo nada mais é do que o valor agregado menos o custo real, tá? Como eu passei para vocês, alguns exemplos. Então, dentro dessa variação de custo, o VC maior que zero, o projeto ele gastou menos do que o previsto, tá? Para realizar uma determinada tarefa. Se o VC é igual a zero, gastou exatamente o valor. E se for menor que zero, gastou mais do que o que foi previsto, tá? Temos as variações de prazos, variações no término, né? Que a gente passou alguns exemplos para vocês. Existiu aí a questão do estudo geral da variação de prazo, isso é importante, tá? A gente compreender de uma forma geral. Então, a variação de prazo nada mais é, pessoal, do que o valor agregado menos o valor previsto, tá? Então, eu passei aqui alguns exemplos. O VPR, né, seria a variação de prazo maior que zero. O que retrata? Que foi realizado mais trabalho do que o previsto, tá? Então, se teve um ganho, né? Imagina uma construção de uma parede aí que seria 5 metros quadrados, 8 metros quadrados no dia, se o pedreiro fez 10. Então, a variação de prazo a gente, né, ganhou, porque esses 2 metros a mais, basicamente, foi o ganho que se teve. Eu calculei 8, mas se produziu mais. VPR igual a zero, o trabalho realizado foi realizado exatamente igual, né, o previsto, e o menor que VPR menor que zero, foi realizado menos trabalho do que o previsto, tá? Tem o estudo aí em geral, tá, da variação de prazo, isso aqui a gente passou para vocês, então é importante a gente compreender de uma forma geral, tá, o que representa a variação de prazo, de uma forma geral, para que a gente consiga chegar a um denominador comum, tá? Temos indicadores do modelo valor agregado também, que está relacionado aos parâmetros, né? Isso vai permitir a projeção de prazos, custos dentro de uma construção. E nós temos aí os índices, né, de desempenho de custo e os índices de desempenho de prazo. Então, tem o IDC e o IDP, que é muito utilizado na construção civil, tá? Quando se fala o IDC, pessoal, é o quociente entre o valor agregado e o custo real. Então, representa aquela questão da percentual, da porcentagem ou percentual do gasto real, tá? Que a gente passou aí um exemplo para vocês. Então, o IDC, ele nada mais é do que o valor agregado dividido pelo custo real, tá? Então, eu passei um exemplo aí, que o resultado dessa divisão, o IDC maior que 1, seria o custo real foi menor que o custo orçado, tá? Então, eu tive uma economia. O IDC igual a 1 seria o trabalho realizado exatamente o que foi orçado, e o IDC menor que 1 trabalho foi realizado a um custo maior do que o previsto, tá? Então, nada mais é do que eu passei um exemplo aqui para vocês compreenderem o que isso se refere, tá? Não vou falar muito, basicamente, porque foi falado em aula, mas a aula está postada lá no portal Cigar, vocês podem estar baixando, tá? Então, temos aqui o IDP, tá, pessoal? IDP nada mais é do que o valor agregado dividido pelo valor previsto. E quando eu tenho um IDP maior que 1, foi realizado mais trabalho que previsto, isso a gente já tinha passado, tá? Dentro das análises de variação. Igual a 1 realizado exatamente o igual previsto e o menor que 1 realizado menos trabalho do que o previsto, tá? Então, é um indicador que ele vai trazer essa questão do atraso ou adiantamento do tempo, então é importante a gente fazer, tá? Principalmente na construção civil. Hoje eu estou vendo em Sinop, principalmente empresas que já estão fazendo isso, tá? Estão fazendo essa análise, tá? É importante, pessoal. Às vezes a gente olha assim e às vezes a gente se pergunta, né? Por que fazer isso aqui? É uma análise, pessoal, é da construção civil, ela é exata para construção, ela não vai ser aplicada num comércio, numa indústria, né, de outros materiais, porque a construção civil é uma indústria também. Então, ela vem agregar aí na parte de construção civil. Aí nós temos aqui os exemplos, tá? Então, eu não vou, como eu falei, não vou ficar falando muito aqui, a questão dos exemplos, vocês podem baixar, como é uma revisão, só para vocês compreenderem do que eu passei na forma, expliquei, e a questão da aplicação, tá? É importante, até tivemos aí uma tarefa que vocês fizeram em cima sobre isso, tá ok?
Então, temos aqui a questão do exemplo, né, no real. Temos os tipos de orçamento, então, dentro das análises, a gente falou sobre os tipos de orçamento que ocorre, tá? Então, nós temos aí estimativa de custo, orçamento preliminar, o analítico. Então, quando se fala estimativa, é você estimar. Então, você não tem a ideia concreta real, tá? Quando é um orçamento preliminar, é o básico, tá? Aquele basicão, que não é o chamado detalhado. Aí nós teríamos o analítico ou detalhado posteriormente, tá? Falei um pouquinho sobre a estimativa de custo, o que envolve essa parte, né, dessa opção de se utilizar esse orçamento. Falamos também sobre o orçamento preliminar, tá, pessoal? Que nada mais é do que o orçamento de anteprojeto. E, basicamente, falamos aí do orçamento mais detalhado, né? O analítico ou detalhado, tá, pessoal? Então, vai ser bem fundamentado, absorver todas aquelas previsões de despesas de investimento e, de uma forma geral, a gente compreende aí como que funciona no real, tá? Então, o analítico é o mais, vamos dizer assim, considerado na construção civil, tá? Temos a questão das etapas de orçamentação, que eu passei para vocês, tá? Vai desde a leitura até a visita técnica. Falei sobre a questão da parte aí do contador, né, na composição do custo, o que eu vou levar em consideração. Temos a parte também das definições, né, sobre a questão das dimensões previstas, o que eu vou utilizar nessas etapas de orçamentação, sobre os levantamentos. Falamos também sobre a questão, né, do fundamento do valor agregado dentro das análises, tá? Então, falamos um pouquinho o que se refere a essa análise do valor agregado, tá? Falamos um pouquinho sobre as grandezas dessa ferramenta, né, que a gente utiliza muito a EVA, tá? Que seria aí o valor previsto, o valor agregado e o custo real. Eu tenho que levar em consideração tudo isso. Então, a gente trouxe a questão aí, exemplificando do que eu trouxe aí no começo da aula, sobre o que seria o valor previsto, tá? Falamos sobre o valor agregado e também falamos sobre o custo real, tá? O custo real nada mais é do que o que quanto, né, ou o que custou ali para fazer um determinado, né, trabalho. Quanto custou, né? O que foi realizado. Então, basicamente, a gente teria aí uma previsão. Falamos sobre o CUB, né? A tabela CUB, que é o custo unitário básico. Então, dentro das edificações é utilizado muito, tá, pessoal? Então, isso aqui é importante que vocês façam uma leitura prévia para quem tiver aí interesse de atuar nessa parte da construção civil. Então, aprender um pouquinho mais sobre o CUB. Custo dos materiais também, né? Falei sobre a custo de mão de obra, falei aí basicamente como que eu faço o cálculo do custo da mão de obra, tá? Então, mão de obra como é calculado, pessoal? Quantidade de serviços dividido pelo PMO. O que é o PMO? Produtividade da mão de obra, vezes o CUT. O que é o CUT? É o custo por unidade de tempo, tá? Falamos um pouquinho sobre o BDI, tá? Sobre os benefícios e despesas indiretas, né? A gente tratou aí algumas questões, até na última aula a gente falou sobre o SINAP, mas o BDI como que funciona no real, tá? Acho que na próxima aula que eu vou mostrar para vocês agora, vocês vão ver essa questão de como, né, é aplicado o BDI, então como que é a fórmula, né, o fator aplicado, também a questão aí sobre essa parte do benefício ou bonificação, tá? Falamos sobre a representatividade aí do orçamento, pessoal. Seria a estrutura analítica do orçamento, né? Qual que é o percentual ali do 100% de uma obra, o que cada um representa, tá? Temos a questão dos custos de construção, a representatividade do percentual, né? E também a questão aí mais detalhada. Cada parte de orçamentação, a gente tem o analítico e a estimativa, né? Então, dentro desses conceitos que a gente falou, desse percentual, o que cada um representa dentro do orçamento, né? Qual que é o, vamos dizer assim, o melhor? Analítico ou estimativa, tá? Então, é importante. Então, pessoal, dentro desse conceito, né, que a gente fala sobre a questão da representatividade do orçamento, seria ali o método de orçamentação, tá? Bom, temos aqui a distribuição do custo total dentro de uma obra, tá? A margem de erro por estimativa também sobre um projeto executivo básico, viabilidade e ordem de grandeza. E temos a questão que eu passei para vocês sobre a parte do relatório orçado versus realizados, tá? Aí entra a questão da obra, superestrutura, armaduras, concreto, o que vai se utilizar de uma forma geral. Tranquilo?
Beleza, pessoal? Alguma dúvida, pergunta? Então, beleza. Vamos lá para a aula 9, tá? Então, a aula 9, a gente vai falar um pouquinho aí sobre a questão das planilhas, né? Eu trouxe para vocês aí sobre a questão da planilha e serviços e quantidades dentro ali da questão do orçamento sintético, tá? Acredito que vocês estão vendo aí, né? Então, a gente vai falar aqui, ó, né, sobre essa questão da planilha de serviços. Então, o orçamento, desde lá do início, a gente falou sobre essa parte, que é importante o orçamento, tá? Então, quando vocês forem construir a casa de vocês, foram fazer reforma, quando vocês forem trabalhar numa empresa, pessoal, o orçamento, ele é primordial para que se tenha sucesso em uma obra, tá? Então, o orçamento é o cálculo dos custos que você vai ter para executar uma obra. Então, isso é valioso. Aprenda, né? Por isso que a gente falou muito sobre a questão do orçamento, que através disso eu tenho a definição dos meus custos, tá? Falamos um pouquinho sobre o planejamento orçamentário, tá, pessoal? Que a elaboração do orçamento não é simplesmente você dizer, né, que está fazendo ali um orçamento, mas se ele não for detalhado conforme a construção, isso pode trazer problemas futuramente, tá? Por quê? Porque você não tem ali os itens principal que você vai utilizar numa obra. Então é importante pesquisar aí para o engenheiro, para o arquiteto, que hoje esses profissionais trabalham junto, tá, pessoal? Então, como eu falei para vocês, isso não é só coisa mais de engenheiro, de arquiteto. O contador ele pode contribuir muito, tá? Apesar que nós, durante a academia, né, a gente faz muito débito e crédito, lançamento, escrituração. Mas hoje a gente tem que, né, modificar aqueles conceitos no aprendizado, tá? Por quê? Porque na minha época a gente não tinha essa disciplina, né? Quando eu terminei a graduação, não se tinha custo para construção civil, que seria um diferencial, né? Então, hoje a gente tem que ter o quê? Uma mudança, né? Principalmente na parte da postura aí do contador. Ele tem que aprender algo a mais, ser o diferencial, tá? Então, dentro dessa questão do planejamento orçamentário, a gente passou sobre o escopo do orçamento, tá? Sobre o objetivo principal. Falamos um pouquinho sobre os tipos de orçamento. Então, tem a estimativa de custo, como eu mostrei para vocês, orçamento preliminar, analítico, sintético, resumido, né? Que é utilizado hoje em dia. Então, trouxe aqui a questão da estimativa de custo, como que funciona isso, né? Como que existe essa representação, tá? Principalmente aí da parte do metro quadrado. Então, as tabelas sempre é focada nessa parte do custo aí por metro quadrado, tá? Então, é importante a gente compreender aí de uma forma geral principalmente essa unidade de medida, tá, pessoal? Existe metro, metro quadrado, tá? Milímetro, mas aqui no caso a gente trata mais da obra em geral por metro quadrado, tá? Então o custo total seria a área da construção por metro quadrado vezes a tabela CUB, tá? Então o orçamento preliminar, temos o orçamento analítico detalhado, que eu passei para vocês anteriormente. Então isso aqui não é que está repetido, tá, pessoal? São sequências que a gente passa para vocês. Temos a questão das tabelas de composição, de preço para orçamento, tá? Então, a chamada TCPO. Então, é uma tabela que vai compor ali os preços de uma construção, vai nortear dentro desse orçamento da construção o planejamento e, basicamente, para você ter aí um controle de obras, tá? Bom, a gente passou aí alguns exemplos de composição, então, como eu falei para vocês, lá no início a gente passou um exemplo para vocês fazerem, calcular, né? Fazer o cálculo de um orçamento de quantidade de materiais e às vezes alguém questionou, né, professor, mas isso aqui não é contabilidade. Tá aqui, pessoal, aplicação de contabilidade, é o custo que eu queria saber. Então não fique ligado só em escrituração, tá, pessoal? Seja o diferencial. Por isso que eu falei, o exercício, ele é um exercício aplicado mais na engenharia. Mas eu não posso aplicar na contabilidade para mostrar de onde está saindo? Posso, né? Então não só pegar o resultado final e fazer o lançamento. Tá aqui, tá? Então para quem estava com dúvida aí, tá aqui a aplicação que eu falei para vocês, tá? Temos a tabela de composição do preço do orçamento, né? Aí eu falei um pouquinho sobre os estudos da condicionante, composição de custo, determinação de preço, né? Falei sobre a questão dos tipos, né, de orçamento, 5 tipos de orçamento. Aí retrata a estimativa de erro, os elementos necessários, qual que é o objetivo desse orçamento. Então nós temos a avaliação,
Temos a questão da estimativa de custo, orçamento preliminar, orçamento detalhado, o que ocorre, tá? Dentro desses elementos que a gente passou. E o orçamento executivo, tá? Qual que é a estimativa de erro que precisa, né? Na verdade, que pode ter até 5% de erro, tá, pessoal? Mais do que isso, não pode ter, tá? Então, temos aqui a questão, né? Como eu falei para vocês, as etapas de orçamento é primordial a gente compreender de uma forma geral, tá? Então, para a gente elaborar um bom orçamento, é importante a gente ter aí todos os quantitativos, custos diretos, insumos, índice de produtividade e também alocando a parte dos impostos. E aqui a gente passou, né? Detalhando cada um, estudo das condicionantes, tá? Do que se trata, composição dos custos, né? Do que se refere o que a gente está falando aqui. Então, aquele exemplo, aquele exercício que eu passei para vocês, está relacionado aqui, tá? Os encargos sociais e trabalhistas, porque na construção civil se vai, né? Se vai muito alocada essa parte, tá? Trabalhistas, então é importante a gente entender. Composição e cálculo do BDI, tá? O que seria isso? Então, eu falei também, tá? Benefícios e despesas indiretas. Então, nós temos até a questão do exemplo, né? Temos a questão do cálculo, tá? Como que se faz isso? Então, é uma forma diferenciada, tá? Fechamento do orçamento, como que se faz o fechamento também, tá? Não é de qualquer forma, existe aí a questão da definição, principalmente se você alocou os custos, aí você define no final a questão, qual que é a margem de lucro que você quer ter, tá? Falamos também a parte da avaliação de projeto, né? Estudo da planilha orçamentária de uma forma geral. Falamos sobre a questão aí, né, dessa planilha orçamentária, como que a gente faz a definição dela. Então, a gente passou para vocês aqui um exemplo bem prático, né, do que ocorre na planilha orçamentária, tá, pessoal? Então, nós temos aqui a unidade, como eu falei para vocês, seja por metro quadrado, metro cúbico, milímetro, metro, unidade, tá? E o valor do quantitativo. Aqui, né, se refere à parte aí, principalmente da finalização dos custos, ok? Pessoal, vou pegar uma água ali e já volto, tá? Bom, pessoal, tranquilo? Estão compreendendo aí? Bom, então vamos lá, né? Mas qualquer dúvida, pessoal, vocês podem estar nos perguntando, tá? Por ser uma revisão, né? Amanhã vocês vão fazer uma prova de boa, tranquilo, mas é importante a gente compreender de uma forma geral o que a gente está estudando, tá? Então, dentro dessa parte de orçamento, elaboração de proposta é importantíssimo. Aqui, ó, eu trouxe um caso real. Então, só para vocês terem ideia, isso aqui trabalha muito, é claro, com engenharia, arquitetura, mas para quem quer contador e quer trabalhar, quem sabe no escritório de um engenheiro, de um arquiteto, abrir uma empresa, né? E trabalharem juntos, isso aqui é uma boa opção, é um diferencial, tá? Então, aqui, ó, que eu passei para vocês, dentro do cronograma financeiro, o que vai ali alocado, né, dentro de uma construção, utilizando basicamente a tabela SINAP. Então, nós temos a administração da obra, serviços preliminares, fundação, isso aqui tudo é relacionado à parte da construção, tá? Então, nós temos aí o resumo, ó, que eu passei para vocês, orçamento sintético, tá? Não desonerado, tá? Expliquei também o que se refere isso, tabela SINAP, composições unitárias de preço. Isso aqui, pessoal, no real, dá uma dor de cabeça para fazer, mas ninguém quer fazer. E quando ninguém quer fazer, ou quase ninguém, porque sempre tem alguém que vai, né, focar nessa área, é o que ganha bem. Tá? Então não é aquele que só vai fazer escrituração lá. Por quê? Porque já tem um valor base. Né? Você pode ganhar um pouquinho a mais, mas qual que é o diferencial? Né? Eu quero ganhar mais, então tem que fazer o diferencial. Tá? Então, aqui é os cronogramas financeiros, tá? Da parte das cotações, projeto elétrico. Então, tudo aquilo que eu falei lá para vocês, sintético, estou passando para vocês aqui, ó, analítico, tá?
E aí a inclusão basicamente do BDI, os benefícios e despesas indiretas, tá? O que se refere? Tá aqui, ó, tá? Benefícios, lucro, né? Qual que é a margem de lucro que eu quero ter? 7,40 nessa obra. Então eu tenho que estar tudo com os detalhes acertados, tá? Aqui, pessoal, nada mais é do que um exemplo que eu passei para vocês de lançamentos, tá? Então aqui, como eu falei, serviços, aqui foi um serviços, ó, só para vocês terem ideia, foi uma reforma de um edifício. Então, tudo aquilo que a gente falou agora a gente coloca numa, numa parte de aplicação, principalmente dos lançamentos. Eu sei que vocês estão aí, estavam, né? Que eu já passei isso aqui, vocês estavam curiosos. Como que eu faço o lançamento? Tá aqui, pessoal, ó. Então, se eu já tenho quantidade unidade, né? Tenho quantidade, o valor unitário, eu tenho total, eu faço apenas o lançamento, tá? Então, isso aqui tá lá no portal Cigar. Quem não baixou, né? Eu sei que alguns alunos acabaram não baixando isso aqui, que eu verifiquei lá, mas aproveite, tá, pessoal? Faça uma leitura prévia. Como que faz o lançamento? Então, aqui a gente utilizou as aquisições à vista, tá? Então, à vista, mas eu poderia fazer a prazo. Então, era só colocar a questão de lá no crédito fornecedor, tá bom? Então, serviços iniciais, aí o pavimento térreo, o que foi gasto, tá? Com transporte, alvenaria de vedação, a questão das esquadrilhas metálicas, revestimentos, tá? Venezianas, depois os gradil de alumínio, que seria para cercar, tá? E portas e janelas, tá? Também esquadrilhas de madeira, guarda-corpo, né, para escada, esquadria de vidro, rebaixamentos e revestimento de parede. E aí a gente teve basicamente o revestimento do piso como finalização e os rodapés, tá? E os serviços complementares externos seria aí a questão da parte da finalização ali por fora, tá? Questão de colocar grades para bicicleta, entre outras, e aí vem com a pintura no final. Na parte frontal tivemos os andames de proteção, então foi bem discriminado para vocês. Demolição, então eu demoli, vou reconstruir. Então, qual que é os custos que eu tenho? Transporte, depois esquadrilhas metálicas, tá? Guarda-corpo, provavelmente nessa parte também tem escada, revestimento, veneziana, né? Vidros para esquadrilhas, esquadrias, né? Rebaixamentos, tivemos aí revestimento de parede, rodapés, e aí finaliza com a pintura. Tivemos a fachada do fundo, então os mesmos, só para vocês terem ideia, a área foi um pouco maior, então basicamente se teve aí um diferencial na parte do custo, tá? Então isso aqui nada mais é do que um orçamento mais detalhado, andames de proteção, demolições, transporte, tá? Esquadrias metálicas, a parte do guarda-corpo, então algumas coisas se repetiram, tá? Aí vem o revestimento, veneziana e os vidros para esquadrilha, e a gente finaliza, né, com rebaixamentos, revestimento de parede, rodapés e a pintura que seria aí por final. Tivemos as fachadas laterais, que se repete também, tá? Demolições, transporte, aquilo tudo, né? Não vou ficar aqui repetindo para não ficar tão maçante. Mas tudo que a gente viu anteriormente aí nas outras partes se fez dentro do orçamento, a inclusão desses itens principais para a gente ter, né, a finalização. E aqui, limpeza no final, né, de tudo, finalizou todas as etapas, tem a limpeza permanente, limpeza final. E aí a gente tem, basicamente, a transferência, né, porque se vocês observarem aqui, ó, os lançamentos foram debitados, né, imóvel em construção, tá, serviço de limpeza, tal, tal. No final, o que que eu faço? Eu credito, dando baixa todos aqueles lançamentos debitados, e aí, basicamente, eu lanço estoques de imóveis acabados, tá? Tranquilo, pessoal? Entenderam o que a gente fez aqui? Ó, vocês podem ver aqui, ó, que todos os lançamentos, eles entraram com estoque de imóvel em construção, lá no ativo. Quando eu finalizei, eu venho aqui, acredito ele, e debito em estoque de imóveis acabados, tá? Uma aula bem prática, bem tranquila para vocês compreenderem. Agora nós vamos lá para a aula 10, né? Vamos mostrar aqui, mas só para vocês terem ideia do que a gente trabalhou aí, né, durante essa prova 3 aí, né? Até a prova 3 que vocês vão ter amanhã, tá? Então aqui, pessoal, planilha de serviços e quantidades, então a gente fala mais orçamento, composição analítica. Então eu falei sobre a questão dos procedimentos importantes, então se repetiu, exatamente se repetiu, então é uma coisa que eu sempre falo, né, para os alunos, não é tão maçante assim, mas o que realmente eu vou aplicar lá fora, né? Porque eu quero chegar lá, trabalhar, ganhar o meu dinheiro.
Muita gente pensa assim, mas como que eu vou aplicar? É importante a gente compreender essa forma também, tá, pessoal? Por quê? Porque se você pensar, se você compreender, você pode trabalhar menos, cansar menos e produzir mais. É assim que a gente fala, otimização, tá? Então a gente falou muito sobre a questão do orçamento. Então o orçamento ele vai envolver diversos elementos, né, que às vezes dá uma canseira mesmo. Mas quando você faz um orçamento bem detalhado, bem projetado, bem finalizado, você tem aí problemas não tão elevados assim como aquele que se fosse da parte sintética, tá? Existe problema em construção? Existe, pessoal. Mesmo que a gente faça, tá? Sempre vai existir, mas é com o menor valor, tá? Imagina você fazer um orçamento sintético, chegar na obra, e aí? Precisa de tal coisa vai aumentando, retrabalho. Então, se você tem um já mais detalhado, você tem menos dor de cabeça no final, tá? Falamos sobre a composição dos custos unitários, tá? Falamos sobre a parte aí, principalmente, né, desse conjunto de informações que a gente trabalha muito na construção, tá? Sobre os índices de produtividade, que é importante a gente compreender o porquê que isso é utilizado. Sobre essa parte dos benefícios na elaboração do orçamento, tá? Que quando você coloca muito, né, com mais detalhe, você tem agilidade nos cálculos, dimensionamento de equipe, estimativa de quantitativo e a parte de prazo de execução. Então é necessário a gente compreender o porquê que a gente está fazendo isso, né? E às vezes a gente não compreende o que a gente está fazendo. Por isso que eu falo, no cotidiano, quando vocês se formarem, vocês já estão quase se formando, né? É importante vocês entenderem, pessoal, a parte da contabilidade, né? Não ficar na academia 4 anos e às vezes eu sei que ocorre isso, ocorreu comigo. O que eu aprendi? Por quê? Porque a cada semestre a gente aprende um pouquinho, né? E o cérebro, ele acaba gravando, vamos dizer assim, a gente tendo um pouco mais de facilidade de execução quando a gente acaba o quê? Praticando, tá? Então, eu sempre falo para os alunos, é um conselho que eu sempre falo, não fique apenas na questão de fazer em sala de aula, faz atividade, pronto, fecha o caderno, tá? Pessoal, pratique. Você quer ser o diferencial? Pratique, coloque em prática tudo que a gente está falando aqui, tá? Refaça. Eu sei que o nosso tempo é corrido, muita gente trabalha, né? Hoje o dia todo, acaba assistindo a aula posteriormente, fazendo atividades aí já na última hora, porque não sobra tempo, a gente entende isso, por isso que eu estendo o prazo, tá? Para vocês entregarem. Mas é importante, de uma forma geral, vocês compreenderem que a gente só vai se tornar profissional quando a gente está atuando, né? Fazendo na prática diariamente, tá, pessoal? Nenhum profissional hoje em dia, né? Ficou profissional de um dia para a noite, tá? Ou da noite para o dia, que seja. Então é importante a gente compreender o que a gente está falando aqui para vocês, tá? Então, falou sobre a questão da composição de custos, que a gente pode antecipar essas necessidades de insumos e dá problema, basicamente, na empresa. Falamos sobre alguns, né, bancos de dados, algumas referências para composição de custo. Então, se utiliza a tabela SINAP, a TCPO, DENIT, entre outras, basicamente para a gente não sofrer as consequências, né, lá no final da construção ou no meio da construção. Então, é importante essa parte de orçamentação, tá? Falamos sobre as condicionantes também, sobre essa parte que deve ser elaborada com, né, total transparência e também com profissionalismo, tá? Experiência e motivação da equipe, clima, dificuldade de acesso, horário de trabalho. Então, tudo isso a gente tem que compor, são condicionantes que faz parte do orçamento, que a gente tem que prever, né? No caso de Sinop, agora está chovendo. Imagina para quem está construindo aí uma obra, né, que está na fundação, contrata um tanto de gente por dia. Se o profissional ele foi lá no trabalho, pessoal, ele vai ser pago por aquele dia e vai ficar parado. Por quê? Porque não tem como trabalhar na chuva. Então, tudo isso a gente tem que pensar, tá? Relacionado a clima, a parte de experiência, né? Então, por isso que eu falo para vocês, é importante a gente compreender o que refere custo para construção civil, tá? No final é só você fazer a parte do lançamento, tá? Então, como fazer a composição de custos para um bom orçamento? Eu passei, conhecer o serviço, tá? Também identificar os insumos que você vai utilizar, é importante você identificar de uma forma geral. Temos a questão de levantar os custos dos insumos, que é primordial.
se faça orçamento no mínimo em 3 fornecedores, tá, pessoal? No mínimo. Pode fazer mais? Pode. Hoje a gente tem aí uma ferramenta, né, um celular, WhatsApp, hoje a maioria das empresas utiliza aí para fornecer informação pelo WhatsApp, então você pode fazer sem sair de casa. Eu faço sempre isso quando eu vou fazer um orçamento, não saio de casa, pessoal, né? Às vezes eu ligo, mando WhatsApp, e aí eu faço o levantamento dos custos, né, desses insumos que eu vou utilizar para uma determinada obra em casa, tá? Calculo o consumo dos insumos, então aquilo que eu falei para vocês lá no início, que vocês aprenderam, o cálculo de blocos, né, a parte de argamassa, tá? Foi primordial, tá? Para vocês compreenderem agora, né? Como que eu vou definir? Eu vou gastar tanto de blocos, então qual que é o valor do bloco? Posso fazer uma consulta em 3 fornecedores? Vou consumir argamassa, vou comprar ela pronta, vou fazer em casa ou fazer na obra. Tudo isso está relacionado à parte do que eu falei aí no início, tá? Então sempre, é claro que a gente passa um exercício que aparenta ser só da engenharia, mas hoje a gente pode trabalhar como contador em cima disso, tá? Encontrar os índices também, é importante a gente levar em consideração essa parte dos índices, tá? Como eu falei para vocês, passei aqui um exemplo para a gente encontrar de uma forma geral, encontrar o preço unitário do serviço, o quanto vale por aquele serviço. É importante a gente compreender o que, que a gente está é, comprando, né? O que, por que valor, é importante dentro do orçamento, tá? E também falei sobre a questão, né, da finalização, por que, que a gente deve calcular, a gente deve encontrar os custos diretos e indiretos nessas composições, tá? Falei sobre os processos de orçamentação das obras, que a gente tem aí o levantamento de quantificação, definição dos custos unitários e informação do preço de venda, no caso de uma obra, né, que você constrói e você vende. Tem aí a questão da parte geral, que envolve saneamento básico, edificação, infraestrutura, então é importante que para quem quer trabalhar na construção como contador, faça parceria com o engenheiro, tá? Que ele vai estar te auxiliando também. E aí é claro que ambas as partes terão aí os lucros desejados, tá? Falei sobre o critério de quantificação da tabela SINAP, tá, pessoal? Aqui então o tipo de serviço e o critério dentro dessa questão do orçamento. Falei aí também basicamente sobre o resumo dessas composições, tá? Um exemplo aí bem mais detalhado para vocês. Às vezes vocês olham para essa imagem e vocês falam, nossa, o que, que é isso, professor? Pessoal, isso aqui é muito mais detalhado na engenharia, tá? Aí entra a questão do engenheiro orçamentista. O contador, ele vai trabalhar de uma forma geral ali a questão da unidade, da área, quantidade de pessoal, material que se vai utilizar. Então, tudo isso aqui está relacionado ao quantitativo de uma obra, tá? No caso aqui seria de uma unidade habitacional, ok? Falamos sobre a questão da composição, né, dessa classificação das composições da tabela SINAP, composição principal, o que, que seria isso, composição secundária, falei sobre a composição de transporte, custo de equipamento, custo de mão de obra com os encargos, e aí passei para vocês a questão aqui de um exemplo de construção, né, de composição de custo. Então, que se ia fazer uma construção, quais seriam os equipamentos que eu ia utilizar? Então, tá tudo aqui alocado, tá? Dentro dessa questão, nós passamos aqui a questão da parte de composição de uma obra, o quanto ficaria. É importante a gente discriminar tudo isso aqui para vocês, de uma forma geral. Então, eu falei sobre alimentação e transporte, falei sobre segurança do trabalho, garantia e controle de qualidade, falamos sobre o meio ambiente, sessão técnica, tá? Tudo que se refere ali, tá? Mão de obra administrativa, que vai ficar lá na parte da administração, produção, e aí eu trouxe para vocês o total geral da administração da obra. Então, tudo isso aqui tem que estar relacionado em um relatório, tá? E aí trouxe aqui outro exemplo de implantação e manutenção de canteiro de obra, serviços preliminares, o que, que eu vou utilizar para iniciar uma obra, uma grande obra. Então, se você é contador, você quer trabalhar nisso, você pode trabalhar numa construtora grande, tá, pessoal? Não só numa imobiliária, mas só para vocês terem ideia do que se refere isso que a gente está falando aqui, tá? Falei um pouquinho sobre o consumo gerais da parte das concessionárias, aí entra energia elétrica, água, esgoto, né, telefone, material de consumo, o que, que eu vou utilizar, equipamentos de veículo de apoio, tá? Móveis e utensílios, e aí o total geral, né, para manutenção desse canteiro de obra, tá ok? Tranquilo, pessoal? Então, basicamente, só para vocês terem ideia, né, a planilha, o que que se refere a isso,
né, do que eu falei para vocês. O que se refere a essa planilha de serviços, quantidade e a parte da composição de cada um. E para finalizar, deixa eu só verificar aqui, essa parte aqui ela é bem resumida, tá? Então, falamos aí sobre a parte sintética e a parte analítica. Deixa eu só compartilhar com vocês. Falamos um pouquinho aí sobre esses procedimentos da composição, tá? Do orçamento bem feito. Falamos aí sobre quais são os custos envolvidos principais, já que a gente está falando de custos. Composição, né? O que é a composição de custos unitária? Para que serve essa composição de custos? Às vezes muita gente pergunta, né? Para que serve isso aí? Pessoal, é uma ferramenta relacionada à parte da engenharia de custos, que o contador vai estar trabalhando junto, tá? Isso é primordial a gente compreender. Para que serve essa composição de custos? Pessoal, agilidade nos cálculos, dimensionamento de equipe, estimativa de quantitativo e também os prazos de execução que a gente falou um pouquinho anteriormente lá, mas aqui a gente falou um pouco mais detalhado, tá? Falamos sobre a questão das bases, né, de referência, tá? Falamos sobre a questão aqui da parte das condicionantes, né, de uma forma geral, então, função dos profissionais, materiais, custos unitários, a tabela SINAP, tá? Ó, só para vocês terem ideia, a tabela SINAP, como que ela está, vamos dizer assim, descritiva, né, ou descrita lá no portal da Caixa, vocês podem baixar a tabela SINAP, pesquisar no Google, tá? Qual que são as unidades que eu utilizo, tá? Temos aqui a fórmula para você encontrar os índices, tá? De uma forma geral, tanto mão de obra, material e, basicamente, a gente tem aí, uma forma geral, a composição correta da prestação do serviço, tá? Isso é importante, tá, pessoal? Então, dentro dessa questão da composição, até passei para vocês uma ordem de serviço que ela vai estar adequada quando ela apresenta todas as informações compreensíveis, de uma forma geral, mais analítica, né, com os dados completos, todos os campos, comunicação e a questão do modelo digital. Então, a gente não fica só no papel, a gente utiliza também a ferramenta digital. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida, pergunta? Basicamente, a nossa revisão seria isso. Como eu falei para vocês, a gente viu aí várias aulas em uma só, porque o objetivo é esse, tirar dúvidas, porventura, que tiverem, tá? Então, pessoal, quero agradecer aí a todos. Lembrando, pessoal, que amanhã vocês vão ter a última prova, tá? A última prova amanhã começa às 5 da manhã, vai até às 23h59. Então, vai ser esse conteúdo da aula 7 em diante, até o final agora, tá? E provavelmente segunda-feira, né? No mais tardar terça-feira, mas eu quero ver segunda-feira eu já publico notas e verifico, né? Quem passou, quem reprovou e quem ficou de exame. Quem ficar de exame, basicamente, o exame vai ser na sexta-feira e vai ser todo o conteúdo do semestre, tá? Vai ser 10 questões que a gente vai passar, basicamente, para quem ficar de exame, que vai estar aí estudando todo o conteúdo, como já é de costume, vocês entendem, né? Já ouviram falar sobre essa questão. E lembrando que vai ser 10 questões dissertativas, tá, pessoal? Então, não vai ser objetivo, a gente vai trabalhar com questões dissertativas no exame. Beleza? Pessoal, alguma dúvida, pergunta? Fique à vontade aí para perguntar, questionar, reclamar, né? Que basicamente seria aí a nossa última aula do semestre de custos para construção civil. Então, assim, é muita coisa, a gente viu algo resumido. Deixo aqui os meus agradecimentos aos alunos que participaram. Peço desculpa por alguma coisa, algum erro, algum equívoco, né, que a gente tenha passado aí, mas a gente sempre, quando erra, a gente corrige, tá? E agradecer de uma forma geral a todos, né? Os alunos aí de Cáceres, os alunos de Sinop, os alunos de outras unidades, que nos acompanhou. Teve alguns que não conseguiu finalizar, eu verifiquei que não entregou atividade, não conseguiu fazer as provas, tá? Mas que surja uma nova chance para vocês fazerem essa disciplina, tá, pessoal? Como eu falei, repito, é um diferencial, é uma disciplina eletiva, tá? Que a gente teve aí, se não me engano, 2 turmas anteriores, que foi um sucesso. Hoje tem alunos trabalhando nessa área, tá? Compreenderam, foi a fundo do conteúdo, saiu desse cotidiano, vou fazer escrituração, faço o diferencial. E estão ganhando bem, tá? Fico feliz por isso, por quê? Porque é um diferencial, é uma disciplina eletiva, uma disciplina que vem a agregar muito para vocês, tá? E desejo aí muito sucesso.
apesar que essa disciplina é no 8º semestre, não sei se todo mundo vai estar se formando agora, mas agradeço vocês, fico muito feliz, né, de ter aí vocês nesse semestre, ter passado um pouquinho do meu conteúdo. Eu, como contador, como engenheiro civil, passei de uma forma mais resumida para vocês compreenderem, tá? E agradeço aí demais a participação de todos, tá ok? Pessoal, lembrando, amanhã vocês vão ter aí uma provinha objetiva, 40 questões, e eu vou colocar, seria 1 hora, mas eu vou colocar 1h30 para vocês fazerem essa prova com 2 tentativas, tá? Então faça com calma, se for possível, faça de manhã. A gente sabe que o CIGAE tem estabilidade, tá, pessoal? Não, isso aí sempre tem atualização, tem muito acesso, o pessoal tá verificando esses problemas que ocorrem, mas todo sistema é isso, tá? Então a gente tem que compreender também, porque conforme muito acesso, né, às vezes o sistema cai, tem que atualizar, né? Então, que vocês tenham aí essa compreensão também, tá? Então, vou deixar 2 tentativas, 1h30 cada, 40 questões objetivas, que pode também ter aí algumas questões que a gente cobrou aí nas avaliações anteriores, tá ok? Então, agradeço demais vocês, tá? Desejar aí, desde já, boas festas, né? Que tenham um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Apesar que a gente não está ainda nessa época de celebrar, né, em grandes aglomerações, se cuidem. A gente sabe que está aí nesse processo dessa nova variante, né, Omicron, e tomara que pare por aí, né? Eu acredito que vocês, a maioria tomou a vacina e que não venha trazer prejuízo aí, principalmente para os nossos familiares, principalmente as pessoas mais, não só idosas, mas os novos também estão sofrendo as consequências, tá, pessoal? Então, todo cuidado, né? Final de ano aí, pelo menos, fique com a família, evite aglomerações e a gente torce aí que o ano que vem a gente venha aí no presencial com toda a segurança, tá? Então, lembrando, ano que vem, presencial já definido aí pela Unemat. Então, começa as aulas em fevereiro e espero vocês, principalmente o pessoal de Sinop. Tranquilo? Pessoal, um abraço, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Não esqueça, amanhã a avaliação, das 5 da manhã até as 23h59. Qualquer dúvida em relação ao sistema, pode entrar em contato comigo, tá? As questões vai estar lá. Posteriormente, se houver alguma questão inconsistente, eu vou depois alterar ela, tá, pessoal? Fique tranquilo. Faça ela e aí, na segunda-feira, eu acredito no máximo terça-feira, eu já divulgo as notas e aí vocês vão saber aí o resultado final. Então, um abraço, fiquem com Deus e até mais.